Assim, na verdade, a gente não vai esperar mais, porque já deu a hora, eu comecei a gravação. Então, o que eu estava conversando com os alunos que já tinham chegado na sala é em relação às notas da prova. Eu estava esperando até a Gabi entrar, porque a Gabi até, assim, tinha combinado de falar alguma coisa com vocês, como foi que ela fez para estudar, porque ela tirou, assim, até que uma boa nota. Mas não tem problema, a gente vai assim, a gente vai orientando. Eu sei, gente, que eu só vou ativar o mudo de vocês se vocês precisarem perguntar alguma coisa, vocês perguntam, tá? Só para não prejudicar assim o áudio, para chegar legal para todo mundo. Eu sei que o estudo remoto, eu até comentei na primeira aula, eu até pedi para vocês, gente, tem um caderno, tem uma caneta, um lápis para vocês anotarem. Alguns aqui são muito presentes, né? Então, assim, sempre estão aqui, sempre estão anotando alguma coisa. A gente precisa. O estudo remoto, ele não é como o estudo presencial. Eu preciso que vocês se dediquem mais ainda. E dá a impressão que assim que é mais fácil, que não, é só naquele momento, muito pelo contrário, a gente precisa de uma dedicação a mais. Então, assim, é necessário. E outra coisa, meninas, isso aqui é um curso de pedagogia. Não pensem que o que está acontecendo hoje vai parar em julho. Não vai. Vocês certamente vai haver uma mudança. Vocês estão na crista da onda da mudança. Então, esse tipo de estudo, vocês estão pegando na base, coisa que eu não peguei na minha época, nem existia isso, nunca nem tinha ouvido falar, nem. Então, assim, vocês estão sentindo na pele e vocês vão trabalhar com os alunos de vocês. Né? Vocês estão aqui enquanto alunos e vocês vão trabalhar, porque isso aqui vai ser, assim, uma coisa que vai acontecer. Não dá, é evolução, é progressão. Né? Mas isso não é bom, não é tão bom, tal, mas é progressão, entendeu? Então, assim, isso aí vai acontecer. Aí, o que é que eu preciso da dedicação de vocês? Gente, sociologia não é uma matéria de exatas, assim, eu vou fazer um cálculo, 2 mais 2 dá 4. Não é. Sociologia é necessário dedicação, porque esses sociólogos, eles pensaram muito. E assim, muitas vezes ia de encontro às ideias do outro. E esse de encontro faz com que a gente se confunda. Nossa, o que que o Durkheim pensava mesmo? O que que o Weber pensava mesmo? Então, vocês precisam notar. Eu vejo aqui que algumas meninas, assim, eu vejo as que ligam, por exemplo, a Alessandra, ela nota, porque eu vejo que ela liga a câmera, ela nota. Aqui eu não consigo ver todo mundo. Mas quando vocês ligam a câmera, eu consigo perceber que vocês estão anotando, vocês estão interagindo. Às vezes acontece eu fazer uma pergunta, até o microfone fica mudo, né? Vocês viram a semana passada. Às vezes é um problema da ferramenta, mas às vezes é um problema de quem está por trás, né, da ferramenta. A gente também tem que aceitar até a timidez do aluno, não tem problema. Mas a intenção aqui não é apontar o dedo, é só orientar, gente, de verdade, porque vocês precisam estarem abertos para isso. Então, o que acontece? Antes de começar a vista de prova, eu vou marcar, deixa eu só passar para vocês aqui. Deixa eu só ver se eu já consigo. É que hoje tá. Tá muito lento o. Gente, vocês conseguem ver a minha tela aí, que tem as questões? Ai, não, mudou. Nossa, eu não consigo colocar essa tela aqui para vocês. Peraí, deixa eu tentar de novo, que tá difícil de colocar essa tela.
Gente, aguenta só as pontas, só um pouquinho, que eu estou tentando compartilhar a tela, mas eu não estou conseguindo. Nossa, hoje está difícil. Tá muito lento, eu não sei se é a internet. Vocês estão vendo uma tela preta, é isso? Sim, professora, tá? Sim, professora. Então, eu estou tentando colocar. E não está indo. Professora, então tá certo da gente não voltar antes de julho? Não, a gente não tem nenhuma, assim, nada oficial. De fato, a gente não tem nada oficial, não. Mas vamos aguardar. Porque a gente já está em maio, né, professora? Isso. Gente, o negócio não tá. Aqui, deixa eu ver se agora vai. Ah, não vai. Nossa, mãe. Vocês estão vendo essa tela aí, das questões? Sim. Tá, então eu não vou nem tirar muito dela, nem vou ampliar muito para não dar problema, porque hoje está difícil. Por conta, eu acho que é alguma oscilação da internet, não sei. Gente, olha só, essas questões que eu estou mostrando agora aqui para vocês, eu já trabalhei em sala de aula. Vocês estão vendo alguma coincidência com o que vocês fizeram na prova? Alguém lembra das questões da prova? Professora, é que esse negócio de reunião está bem em cima aqui no cantinho. Ah, tá, desculpa, Lê. Se alguém Se eu não me engano, tinha uma questão bem parecida com essa na prova. Pois é. Essa daqui foi uma questão que nós trabalhamos em sala de aula, eu corrigi com vocês em sala de aula. Deixa eu ver se eu consigo passar para a próxima, porque acho que travou. Deixa eu só ver se vai. Tá, então, ó. Essa questão aqui, eu acho que eu não passei para vocês essa, tudo bem. Deixa eu só ver essa daqui. Tá, essa daqui, eu também não. 3, não. Ó, aí aqui foi, eu tinha colocado mais questões também para vocês. Ó, essa daqui também caiu na prova. Então, eu trabalhei no primeiro bloco 3 questões que caíram na prova. Eu trabalhei nesse segundo bloco também, olha, essa número 1 caiu na prova. Essa número 2 também caiu na prova. A número 3 eu acho que eu não coloquei. Mas, gente, vocês entenderam? Porque, assim, o que às vezes, assim, tem coisas que eu não posso ser mais clara do que eu já sou. Vocês têm que prestar bem atenção em tudo aquilo que eu passo na sala de aula
prestem atenção, porque vai cair na prova. Tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, vocês têm que ser mais, assim, se doarem mais em relação a esse tipo de situação. Porque, normalmente, eu só passo na prova aquilo que eu dei na sala de aula, sabe? Inclusive, a Gabi não entrou ainda. Aí a Gabi falou assim, professora, mas se... Eu até queria que ela desse o testemunho dela, né, falasse como foi que ela fez a prova. O Gabi teve uma outra colega de vocês também que ficou com 900. Então, assim, vocês precisam estudar o material. Alguns de vocês conseguem... Deixa eu só ver aqui. Aceitar aqui, a Valdirene. Deixa eu voltar, porque eu tô com medo que isso aqui dê algum pau. Mas, gente, ó, é só pra gente voltar... Assim, vamos só voltar ao que eu estava... Ai, agora ficou tudo preto. Ao que eu estava conversando com vocês antes. É dedicação. A partir de hoje, assim, já foi a nota de B1 do primeiro bimestre, ok. Então, agora, a gente vai corrigir e, assim, se dediquem, por favor, à avaliação que está por vir, tá? Não entendeu? Pergunta. Sabe, assim, vocês precisam perguntar quando vocês não entendem. E vocês precisam voltar ao material. É interessante que os vídeos são gravados, volta lá. Se vocês voltarem em um dos vídeos que eu postei lá para vocês, que está no ar, vocês vão ver que as questões, algumas questões são as mesmas. Então, assim, é inadmissível. Mas, professora, no vídeo do meu AVA, é a Cláudia. Não é você? Então, gente, eu até já tinha comentado com vocês, eu até coloquei no e-mail, assim, tentei deixar bem claro com vocês que vocês estão comigo, mas os nomes de vocês estão lá na Cláudia. Mesmo quem está com o nome na Cláudia e faz aula comigo, vocês têm que seguir o meu material. Vocês não podem seguir o material da Cláudia e fazer prova comigo. É que, assim, eu não sei o que aconteceu, a Cibele, assim, falou que foi uma questão burocrática, que vocês ficaram com o nome no AVA da Cláudia, mas vocês teriam que seguir minhas aulas. Então, tudo que eu disponibilizo... Então, assim, eu disponibilizei todo o material por e-mail. Se todo mundo tem acesso ao e-mail, vocês tinham que saber o material. Aliás, vocês tinham que tentar entrar no material, sabe? Não pode tentar fazer uma prova sem ter entrado no material, gente. Não dá, não tem condição. Né? E principalmente o sétimo, aliás, todos, mas vocês que estão no sétimo, vocês não podem se dar o luxo de repetir uma matéria. Né? Então, vamos ter um compromisso um pouco maior. Não entendeu? Pergunta. Eu tinha falado antes, né, com os alunos que já estavam aqui, que a prova, vai ser a partir de hoje. A partir de hoje, vocês vão pegar o material e eu vou focar a prova em cima da data de hoje, dia 29. Eu vou continuar com Weber, mas vai ser a partir de hoje. Então, todo o material que eu passar para vocês, eu vou disponibilizar no e-mail. Ô, Chardua, você tem acesso ao e-mail da turma, do 7º semestre? Não. Não? Eu acho que não. Eu não vi, não sei, professora. Ah, então, pelo amor, tem que... No e-mail... Tá, então, olha, Chardua, é urgente que você tenha acesso ao e-mail da turma, porque mesmo quem não conseguia entrar na minha plataforma, porque estava no da Cláudia, eu mandei por e-mail e todo mundo tinha que ter acesso ao e-mail do seu semestre, né? Então, gente, quem não passa para a Chardua o e-mail da turma e a senha para ela conseguir ter acesso. E quem não tem acesso, gente, vocês têm que falar, né? Porque daí vocês precisam, eu até comentei na aula passada, mandei mensagem para as representantes, falei que estava disponibilizado tudo, a Nara ainda perguntou para mim, ela viu antes que o material não estava lá, porque ela estava na plataforma da Cláudia, mas aí eu mandei depois, então assim, vocês precisam estar com esse material, na verdade, precisa estudar, antes da prova, o ideal é vocês estudarem, por exemplo, teve aula hoje, estuda amanhã, vai ficar uma coisa mais tranquila, mas não deu, vocês vão ter que estudar antes da prova, gente, não dá para fazer a prova sem estudar, tá? Então, vamos lá, vamos só fazer a vista de prova e continuar com o Weber
porque vai ser o assunto da próxima prova. E fiquem atentas às questões que eu passo no decorrer do curso, no decorrer do bimestre, porque, gente, vocês precisam rever essas questões, né? Eu passo para que vocês treinem. É que, assim, eu não tem como eu ser mais clara do que eu estou sendo, mas vocês conseguem entender o que eu quero dizer, tá? Todo mundo entende, né, gente? Professora, você já falou qual que é a número 1? Não vi, não, né? Não, ainda não. Vamos começar agora. Tá? Então, olha só. O verdadeiro espírito positivo, aqui a gente está lá em Comte, tá? O pai da sociologia. O verdadeiro espírito positivo consiste, sobretudo, em ver para prever, em estudar o que é, a fim de concluir disso o que será, segundo o dogma geral da invariabilidade das leis naturais. Ponto. Vamos passar já aqui para baixo. Augusto Comte foi um dos fundadores da filosofia positivista. Todo mundo sabe, a gente bateu bastante nessa tecla. A frase selecionada é uma máxima dessa forma de pensar. Sobre o positivismo, é possível afirmar... O que é possível afirmar em relação ao positivismo? A frase que eu falei é essa daqui, tá? Então, olha só. A lei dos estados nacionais é uma forma de organizar a história e o pensamento lógico do século XIX. Gente, quando eu dei Comte para vocês, eu não falei em estados nacionais. Então, quem estava na sala de aula sabe que eu não falei dessa lei. Então, isso aqui não vai rolar, tá? A alternativa A não é. Ô, Irla. B. Oi. Você tá falando, tem alguém com o microfone ligado, tá dando interferência. Ah, tá. Pera um pouquinho só. Deixa eu só desligar o de todo mundo. Gente, vou ativar o mudo. Se vocês precisarem falar alguma coisa, aí vocês podem falar, tá bom? Olha só, vamos. Ai, voltou. Ai, Jesus. Nossa, mãe. Gente, agora eu não volto. Ixi, agora... Espera um pouquinho. Agora ele está indo para frente, eu não sei como é que eu faço para voltar. Deixa eu ver se eu terminar a apresentação. Ah, agora vai. Gente, vamos lá. Então, a lei dos estados nacionais, eu não comentei nada disso na sala de aula. Então, não é, tá? É coisa que não foi comentada. Eu só posso cobrar de vocês o que foi dado em sala, tá? Então, vamos lá para B. Ó, a filosofia positivista constitui-se em uma religião. Gente, lembra que o que mais nós batemos na tecla foi que Comte, ele era contra a religião, o positivismo era racional, era aquilo que poderia ser comprovado, né? Nós vimos lá atrás, até a gente comentou em sala de aula que ele queria criar uma sociedade utópica, mas em cima de uma base, de uma estrutura religiosa. A gente comentou disso, a gente até comentou, nossa, mas como? Isso aí é um paradoxo, porque se o positivismo não acreditava na religião e até o clero, né, abaixo o clero, abaixo a nobreza, o absolutismo dos reis, aqui não rola, tá? Então, falou em religião, não está de acordo com Comte, ok? Só essa religião utópica, que ele queria criar. Mas o positivismo não tem nada a ver com religião. Então, aqui, na B, não rolava. Na C, aliás, vamos para D. Augusto Comte fundou a sociologia como a ciência mais evoluída, quando avaliada de acordo com a lei dos 3 estados, né? Gente, a lei dos 3 estados, se vocês voltarem lá, vocês vão ver que ele compara os 3 estados ou estágios com o desenvolvimento das pessoas, né? Em que as pessoas acreditavam na infância, no estado teológico e tudo mais. Então, assim, ele não fundou a sociologia em cima dessas leis. Aqui veio depois com a comparação em relação a pessoas. Então, a D também não
não seria correta. Aí, o espírito positivista é outro nome dado ao positivismo e se refere apenas ao contexto político, social e econômico. Quando vocês virem apenas, somente, corram disso, gente. Sabe assim, aqui não é uma coisa muito específica. Então, assim, fiquem com o pé atrás, tá? Então, o espírito positivista é outro nome dado ao positivismo. Não, é positivismo. Tá? Ou positivismo de Comte. E mesmo assim, se vocês virem depois apenas, somente, é muito específico. Tá? Então, assim, evitem, desconfiem e façam uma releitura. A alternativa correta é: o positivismo foi fundado por Comte como uma forma de pensar os conflitos sociais, a fim de evitar que eles surjam com a mesma radicalidade que nas revoluções do século XVIII. Tá? Então, a letra C seria a letra correta. Questão 2. Se foi assim com as ciências naturais, com mais forte razão tinha de ser com a sociologia. Os homens não esperaram o advento da ciência social para formar ideias sobre o indivíduo, a moral, a família, o Estado, a própria sociedade, pois não podiam privar-se delas para viver. Ora, é sobretudo em sociologia que essas pré-noções, para relembrar a expressão de Bacon, estão em situação de dominar os espíritos, de tomar o lugar das coisas. Com efeito, as coisas sociais só se realizam através dos homens. Elas são um produto da atividade humana, Durkheim. Então, o processo de institucionalização da sociologia enquanto ciência e disciplina se deu por meio do estabelecimento. Vocês lembram que Durkheim foi o primeiro professor de sociologia da Sorbonne? Então, por meio do estabelecimento de um objeto de estudo e de uma metodologia. Émile Durkheim foi um dos responsáveis por estabelecer ambos, tanto a metodologia quanto o objeto de estudo. Sobre isso, a afirmação correta a respeito do fato social, lembram do fato social, né? A gente também, assim, bateu muito nessa tecla do fato social. O fato social é um instrumento de análise da sociologia para observar qualquer fato histórico relevante. A gente tem que ter 3 características, né? E isso aí tá lá no PowerPoint que eu passei para vocês, de Durkheim. Então, quais são as características que tem que ter? Coercitividade, exterioridade e generalidade. Olha, outra coisa também, outra dica, que na verdade eu nem precisaria estar fazendo isso, mas é importante falar que uma prova com consulta é diferente de uma prova sem consulta. Tá? Uma prova com consulta é uma prova um pouco mais elaborada. Por quê? Porque a gente sabe que vocês estão com o material na mão, né, em mãos, e vocês podem pegar a questão e consultar o material. Né? A gente sabe, nenhum professor é bobo e vai achar que, assim, não 100%, possa ser, sim, que alguns alunos, eu acredito que tenham tido alguns alunos que tenham respondido, tipo assim, papum. Mas, certamente, outros alunos tenham recorrido ao material. Então, isso aqui, gente, está no material de vocês, tá? Está disponível no material de vocês. As 3 características básicas do fato social tá lá no material de vocês. Então, assim, acho que nem adianta eu ler as outras alternativas, porque é muito clara, a questão tá a resposta é a letra C. Mas vamos lá. Como teve gente que errou, é importante a gente fazer a leitura. Qualquer fato, eu tinha falado que não, porque eu preciso das 3 características básicas, né, para que seja realmente um fato social. A sociologia tem como objeto de estudo, aliás, os fatos sociais, a sociologia tem como objeto de estudo a relação entre indivíduos e sociedade. Por isso, a análise dos fatos sociais, momentos cruciais da vida social, constituem seu principal objeto. Na verdade, não é principal objeto, a gente estuda a relação, né, assim, entre o objeto e o indivíduo. E, inclusive, os elementos que fazem pressão. Essa é a definição de sociologia que a gente estava ainda na sala de aula e vocês escreveram no caderno. É a ciência que busca compreender as relações sociais e os elementos sociais que exercem pressão sobre a vida individual.
Então, vamos lá, continuando. Não é a B. Vamos para C. Os fatos sociais, objetos de estudo da sociologia, distinguem-se dos fenômenos orgânicos, é o que vem de cada um, né? São compostos por 3 características básicas: coercitividade, exterioridade e generalidade. Tá? O que é coercitividade? Exerce pressão. Exterioridade, que antecede e sucede, né, o indivíduo. E a generalidade abrange a todos, inclusive Durkheim trabalhou o suicídio. Então, é uma coisa que exerce pressão na sociedade. O suicídio é um fato social. Exterioridade, por quê? Porque antecede e sucede o indivíduo, né? Tem pessoas que já se suicidaram e tem pessoas que vão se suicidar, né? E a generalidade abrange todas as classes sociais. Então, a alternativa correta é a letra C, tá? Olha, esse material eu também vou deixar para vocês. Então, se vocês quiserem já marcar no caderno de vocês, gente, isso aí é muito importante, né? Se vocês quiserem marcar no caderno de vocês, porque vocês vão ter as perguntas, que eu vou deixar para vocês, vai estar no vídeo, e vocês vão ter a resposta, porque eu estou dando a resposta aqui. Se quiserem marcar, marquem, tá? Então, vamos lá, ler a questão 1, letra C, e a questão 2, letra C também. Estou repetindo para vocês marcarem, tá bom? Então, continuando. Gente, aqui, para não ficar muito extenso, aqui o que aconteceu? Foram cenas lamentáveis por conta do jogo, então, assim, alguns fãs começaram a protestar, então o clima, né, todo mundo que estava lá se descontrolou, começaram a jogar objetos, copos, garrafas, então foi, assim, um tsunami geral, né, abalou todo mundo que estava lá, então mesmo quem não tinha intenção, fez até para se proteger. Então, vamos lá. Aqui é só um resumo do que aconteceu, tá? Outra coisa, outra dica. Isso aqui, eles estavam um jogo de futebol. Se houve uma mudança de ser geral, foi por algo que aconteceu. Então, todo mundo fez, todo mundo, tipo assim, seguiu o fluxo. Então, foi o coletivo que fez desse jeito. Então, assim, não dava para remar contra a maré, todo mundo estava subindo. Se viesse alguém para descer, não ia dar certo, ia dar ruim, né? Então, assim, o coletivo, ele faz pressão, tá? Então, aqui houve uma pressão coletiva, só para traduzir para vocês. Notícias como esta são recorrentes em todos os jornais do mundo. Normalmente, elas expressam como as brigas em estádio se tornam uma verdadeira confusão coletiva. Quando os torcedores são entrevistados, na maioria das vezes, eles respondem que a confusão começou e que eles participaram para se proteger, ou não sabem dar explicação racional. Então, assinale a alternativa correta, né? Assinale a alternativa com o conceito da obra de Durkheim, que melhor descreve a situação descrita. Então, gente, olha, a melhor alternativa aqui que descreve a situação descrita é a consciência coletiva, né? Não teve coesão interna, não teve solidariedade orgânica, não foi um fato social, porque não compõe aquelas 3 características do fato social, e não é uma generalidade que atingiu toda a população. Tá? O coletivo, naquele recorte de espaço, agiu com essa consciência, tá? Então, questão 3, letra A. Questão 4, também é bem grande. A questão 4 fala da BNCC, né? Então, assim, aqui fala de Marx. Então, olha só, acho que vai ficar muito, muito cansativo se eu ler para vocês. Então, olha, vamos só começar desse segundo parágrafo. Em miúdos, a BNCC dá o rumo e indica onde se quer chegar, mas são os currículos que vão definir os caminhos. Independentemente da estratégia curricular, o importante é garantir que um estudante matriculado no 2º ano do fundamental, em uma escola pública do interior do Acre, por exemplo, tenha o direito de desenvolver as mesmas competências e habilidades que uma criança da mesma série que frequenta um colégio particular em Curitiba, tá? A Base Nacional Comum Curricular
está sendo discutida atualmente no Brasil. Um de seus objetivos é integrar os currículos nacionalmente, ou seja, as escolas deverão transmitir conhecimentos semelhantes em todo o território nacional. Assinale a alternativa que relaciona adequadamente a proposta da BNCC com a teoria de Durkheim, em relação a Marx, sobre a escola. Então, vamos lá. A proposta de uma base curricular se aproxima das teorias de Durkheim. Vocês lembram que Durkheim ele era mega tradicionalista, né? Então, olha, se aproxima das teorias de Durkheim porque coage as escolas a ensinar sempre o mesmo conteúdo. Gente, a BNCC não vai coagir, né? Não é nada assim, não se trata de coerção para ensinar sempre o mesmo conteúdo, ok? Então, aqui são aquelas palavrinhas que a gente tem que tomar cuidado. Somente, apenas, sempre, são juízos de valor, gente. Tem que sempre tomar cuidado em relação a isso. Letra B. As escolas, de acordo com essa política, exercerão, de fato, sua função, como definido por Durkheim, a se servirem para a reprodução de uma ordem social, sem considerar as características próprias de cada local. Não, a gente tem que considerar as características de cada local. Então, não tem isso. Existe uma base que é comum, mas isso aí não está engessado, tá? Há uma flexibilidade em relação a isso. Também não é a letra B. Letra C. A escola, para ser nacional, olha só, para ser nacional, tem de servir para promover o progresso. Gente, não rola, né? Assim, tipo, é totalmente estranha essa frase, essa frase. A escola, para ser nacional, tá? A gente está falando de base nacional comum curricular, mas, assim, não tem nada a ver com escola nacional. Tá? É diferente de uma escola internacional. Toda escola aqui é uma escola nacional, né? Então, a escola, para ser nacional, tem de servir para promover o progresso. Essa frase está, assim, está errada. Letra D. Para Durkheim, uma função da escola é a manutenção dos saberes tradicionais e comuns de um povo. A proposta se aproxima dessa concepção quando propõe uma base curricular comum que vigore em todo o país. É a alternativa correta, tá? Então, a função da escola é o quê? É manutenção dos saberes tradicionais. Isso não quer dizer que eu estarei engessado, isso aqui é um norte, tá? Mas é a alternativa correta, a letra D de dado. 5. Homem livre, agora que é Marx. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre e oficial. Em suma, opressores e oprimidos sempre tiveram em constante oposição, empenhados numa luta sem trégua, ora velada, ora aberta. Luta que a cada etapa conduziu a uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou ao aniquilamento das duas classes em confronto. As contradições sociais são basilares para o pensamento marxiano. O trecho destacado da obra do autor fala sobre a luta de classes, né? Que isso aqui é o mote da vida dele, da ação dele. Da luta de classes e o movimento de transformação que ele ocasiona. A respeito da relação entre luta de classes e história, selecione a resposta correta. Marx inventou uma teoria que concedia mais poderes aos pobres que aos ricos. Para ele, a história era sempre modificada pelos dominados, que tinham como objetivo tornarem-se dominantes. Gente, ele não queria conceder mais poderes aos pobres que aos ricos. A segunda frase está correta. Para ele, a história era sempre modificada pelos dominados, né? Ele acreditava que deveria haver uma revolução. Os dominados deveriam procurar se juntar, né, se unirem para abaixo essa dominação, tá? Hashtag abaixo dominação. Mas a teoria dele não concedia mais poderes aos pobres, tá? Era o papel dos dominados correrem atrás da sua liberdade, isso sim, tá? Ele falava que só mudaria se os dominados se unissem para não aceitar mais essa dominação.
Letra B. O proletário é o único sujeito histórico revolucionário. Marx afirmava que essa classe, para se libertar do modelo de produção capitalista, criaria uma nova sociedade igualitária, baseada em novas relações de produção e trabalho. Aí sim, gente, é a alternativa correta. Por que é a correta? Olha C, vamos só dar uma olhada na C. Isso aqui foi o que eu tinha acabado de falar aqui em cima. O proletário era um único sujeito. Isso não quer dizer que ele daria poderes aos pobres, né? Mais poderes aos pobres, não. Ele acreditava que seria o proletário, a classe trabalhadora, que conseguiria fazer uma revolução, né? Para trabalhar a igualdade. Né? Mas isso não quer dizer que o pobre teria que ter mais poder, não tem nada a ver. Essa não foi a fala do Marx, tá? Então, olha só, letra C, só para a gente não ficar com dúvida. A pequena burguesia era para Marx a classe em potencial para se tornar dirigente por ser mais culta e instruída. Gente, Marx nunca falaria isso, tá? Letra C, não. Letra D, a burguesia era para Marx a classe dominante invencível? Sem condição. Sem condição, porque não era invencível. A proposta era que o proletário se unisse, né, para tomar o poder, para criar uma sociedade mais igualitária. Como que a burguesia seria invencível? E letra E, para Marx, a luta de classes não tinha relação com a história, gente, pelo amor, né? Ele se baseia, o mote dele era justamente em cima disso. A luta de classe era histórica. Tá? Então, assim, a alternativa correta, letra B de bola, ok? Vamos passar agora para o 6. Nossa, o 6 também tem bastante coisa. Vamos lá, vamos passar para o segundo parágrafo, para a gente não tomar muito nosso tempo. Educação e mercado de trabalho são um par quase indissociável nos dias de hoje. Educação e mercado de trabalho, gente. Então, assim, a educação é necessária. Aqui está falando do programa Jovem Aprendiz. Eu acho que vocês lembram quando vocês fizeram a prova. Segundo a teoria de Marx, o trabalho é uma condição de existência do homem. E a educação é necessária para garantir o acesso ao conhecimento e criar uma sociedade igualitária, gente. Então, assim, o poder está nas mãos de vocês, tá? Então, é necessária para criarmos uma sociedade igualitária. Inclusive, acho que a Rúbia, acho que a Cíntia também tinha comentado, nossa, mas sempre há uma tendência, se eu estou trabalhando numa escola X, há uma tendência, mas a gente tem que trabalhar assim, tentar o máximo possível passar informação para o aluno. Não estou falando que a gente tem que ser tendencioso, não, a gente tem que passar informação porque o aluno precisa. Ele, de posse dessas informações, de tudo isso, ele vai decidir. É ele que vai ter o crivo, né? Então, assim, para Marx, a educação, ela era necessária, tá bom? O trecho da reportagem apresenta um programa que associa a entrada no mercado de trabalho com a educação, né? Lembra do programa Jovem Aprendiz? Permitindo concluir que promove integração de jovens à sociedade. A partir disso, selecione a alternativa que melhor relaciona a teoria marxista com esse programa de inclusão. Deixa eu só... O programa Jovem Aprendiz não pode ser analisado segundo os pressupostos da teoria marxista, pois se refere aos dias de hoje, e a teoria de Marx só pode ser aplicada ao contexto do século XIX. Gente, sem noção, né? Totalmente errada, porque a gente estuda uma teoria antiga e a gente tenta aplicar nos dias atuais, sim, ok? Então, a letra A, errada. Deixa eu voltar lá. Acho que alguém está pedindo para entrar. Nossa, ele tem bastante. Gente, vamos lá, continuando. Letra B. Educação e trabalho, segundo a teoria de Karl Marx, não podem ser vinculados, pois ambos são produtores de desigualdade e reprodução social. É óbvio que a escola tem as suas imperfeições, gente, mas
hoje é o único meio de fazer com que nós tenhamos uma esperança de igualdade. Então, assim, a B não rola, tá? Então, a gente precisa, sim, da educação, porque a educação, ela vai minimizar a desigualdade. Letra C. O problema tem boa intenção. O programa tem boa intenção. Porém, por meio de uma análise baseada nos pressupostos da teoria de Marx, ele não contribuiu para a revolução e, por isso, não cumpre o propósito da educação do trabalho. Gente, ele não contribuiu para a revolução. O que é a revolução? Nessas circunstâncias aqui, é você mudar. É você mudar a condição. É óbvio que seria muito utopia para a gente achar, não é que a gente não tenha que pensar nisso, mas assim, a revolução começa em nós. Se hoje um menino passa por esse programa e consegue mudar a sua situação, tá valendo, né? Houve uma revolução interna, tá? Então, a letra C não está correta. Letra D. A objeção ao programa, de acordo com a teoria marxiana, é de que ele se presta aos interesses das classes dominantes. Tudo bem, né? Também. Pela mesma teoria, porém, o programa é mais um sintoma de como a burguesia mune. Gente, isso aqui é muito importante. Então, assim, como a burguesia mune o. Deixa eu só tentar marcar aqui, eu acho que não vai dar para marcar. Ai, caramba. Vou ler. Ó, deixa eu só. Terminou que eu apertei. Deixa eu ver se é o... Só voltar lá que eu apertei. Tá. É a letra D. Aqui não vai ter como marcar, gente, que eu estou sem aquela outra ferramenta. Então, olha, pela mesma teoria, porém, o programa é mais um sintoma de como a burguesia une o proletariado com armas para sua emancipação, pois oferece educação gratuita e trabalho, dois fatores importantes para a mudança social. Gente, isso aqui é muito importante. Então, se vocês forem conversar, a gente já, no decorrer da aula, assim, das aulas, a gente já comentou um pouco em relação a isso. Antigamente, o acesso à educação era muito restrito. Hoje, é óbvio que a gente não vai comparar um menino que tem que trabalhar, inclusive nesse programa Jovem Aprendiz, e tem que estudar, e tem que fazer vestibular, e tem que fazer milhões de coisas, daquele outro menino que a gente não vai culpar o menino porque nasceu numa família que permite que ele só estude, né? Vai ser mais dificultoso para esse menino o primeiro que eu falei? Vai. Mas se houver um esforço assim descomunal, ele vai conseguir a emancipação dele. Ele vai conseguir mudar a sua condição. Então, a letra D é a alternativa correta, tá? 7. 7 também é bem grande Vou ver se eu passo aqui. Vamos lá. Aqui fala, assim, é bem Marx, né? Fala em relação ao produto, né? A construção, a construir um produto, a descaracterização, né, da pessoa que constrói aquele produto. Então, vamos lá. A notícia sobre o lançamento de um novo celular no mercado trata do valor para se produzir a mercadoria e do valor com o qual ela chega às lojas. Uma das possíveis explicações para que o produto custe nas lojas mais que o triplo do valor que se precisa para produzi-lo é o desejo dos consumidores em adquiri-lo, ou seja, o valor simbólico criado em torno da mercadoria, né? Aquele valor simbólico, e sua disposição na economia de mercado. Assinala a alternativa que apresenta o conceito da teoria de Marx, que trata desse fenômeno social. Gente, aqui não tem outra, é o fetichismo da mercadoria. É quando a gente descaracteriza. Numa fábrica, eu não construo celular, né? Numa fábrica, eu vou construir só o botão X. Ou eu vou só fazer aqueles botões número 1. Né? Então, aqui é justamente o fetichismo da mercadoria. Né? Vocês lembram disso aqui? A gente comentou bastante em relação a isso. Então, assim,
é a ocultação dos homens como os produtores da mercadoria, né? Então, aquela pessoa que produz, ele não enxerga no produto algo que foi produzido por ele, diferente de um artesão, por exemplo, tá? A isso nós chamamos de fetichismo da mercadoria. Questão 8, já está terminando, vamos lá. A partir da perspectiva marxiana a respeito do capitalismo e da alienação, julgue os itens abaixo como verdadeiro ou falso. Na teoria marxiana, tem gente que chama marxiano marxista, tá? A alienação é um fenômeno que ocorre quando o indivíduo afastado de um trabalho criador, em que ele controle todas as etapas da produção que satisfarão as suas necessidades, vê-se às voltas com uma divisão arbitrária do seu trabalho nas fábricas e não tem mais o controle sobre aquilo que produziu. Então, aqui está correto. Item 1, correto. Item 2. A alienação no capitalismo gerou uma consciência totalizante. Então, assim, será que foi totalizante? Né? E capaz de articular de maneira integrada a realidade social dos sujeitos. Então, assim, totalizante depende de quem, né? Porque os donos das fábricas, vocês viram naquelas charges que eu colocava, eles sabiam muito bem, né? Eles sabiam que aquilo ali não era real, eles até queriam imprimir, né, assim, uma nuvem, né, no proletariado. Ah, não, isso aí não é produção sua, você só faz até aqui, até o ponto A. Então, o produto final não é seu, mas eles sabiam. Então, não foi totalizante, né? Não foi de toda a humanidade, não foi, né? Foi só daqueles, né, dos mestres do capitalismo. Então, letra A, alternativa 2, falsa. E a 3, no capitalismo, as horas intermináveis de trabalho e o cansaço físico foram se sobrepondo a ponto de desencadear uma certa anestesia à exploração sofrida. Sim. Qual a alternativa correta? 1 e 3, ok? Vamos lá que está acabando. Aqui eu acho que não deu a ter sido tão difícil para vocês, porque, assim, tá bem na cara essa questão 9, né? Não sei em relação aos acertos de vocês é quem sabe aí, vocês estão com gabarito. Olha, o pensador alemão Karl Marx foi a fundo na reflexão acerca do capitalismo. Gente, Marx é capitalismo, o pensamento dele foi capitalista, né? Com sua dinâmica produtiva, suas contradições e desigualdades sociais. Contradições e desigualdades sociais do capitalismo. Como crítico desse modo de produção, o qual preza pela acumulação de capital. O modo de produção preza pela acumulação de capital. Ele buscou analisar todas as esferas da vida social, considerando-as parte de um todo, um sistema complexo e movido dialeticamente, precisamente por considerar a educação e o ensino, escolar ou não, parte do processo de construção do ser social, tá? Então, a alternativa correta, letra B de bola. 10ª e última questão. Karl Marx nunca desenvolveu efetivamente um sistema pedagógico, mas as suas considerações acerca da educação, a fim de potencializar uma transformação radical na sociedade capitalista, estão evidentes na sua vasta obra. Nesse sentido, a educação na perspectiva marxiana, ou marxista, tá? Não tem problema, podem usar os dois nomes, reflete uma esfera autônoma da consciência do ser social. Por isso, ela é capaz de gerar a revolução socialista. Não, gente. Letra B. Está condicionada de modo determinista. Ó, lembrem-se aqui, a educação, tá? A gente está falando da educação. Está condicionada de modo determinista ao modo de produção, o que a torna um fenômeno sem possibilidade de transcender a ideologia da classe dominante. Gente, é só com a educação que a gente vai conseguir mudar. A gente tinha falado naquela questão anterior. Letra C. Possibilita uma interpretação neutra. Olha, neutra não rola, né? Sempre... Ai, meu Deus. Sempre há uma intenção por trás, tá? Então, letra C, errado. Letra D.
Relaciona-se dialeticamente com a infraestrutura. Lembra daquela superestrutura e infraestrutura que eu tinha comentado? Eu coloquei até um desenho, se vocês voltarem no material, vocês vão ver. Relaciona-se dialeticamente com a infraestrutura e, por isso, tem potencialidades para combater a ideologia burguesa e a alienação vivenciada no capitalismo. É essa a alternativa. Questão 10, letra D de dado, ok? Gente, olha, então, finalizamos. Todo mundo anotou o gabarito? E aí, se vocês quiserem que eu repita o gabarito, eu repito para vocês compararem com as respostas de vocês, tá? Ah, professora, eu fiquei com uma dúvida, não tem problema, eu vou disponibilizar o vídeo com essa vista de prova, e aí vocês vão olhando e vocês vão refletindo acerca da alternativa que vocês marcaram e da alternativa que, né, porventura, é a correta, tá? Caso vocês tenham errado algumas. Oi? Eu estava acompanhando aqui com você as questões, lá você fez a correção, depois eu até te mando por e-mail. Tá. Que eu tenho salvo as questões que eu coloquei. Eu estava fazendo a correção com você aqui, tem uma lá que você falou que tá errada, que você, quando você foi corrigir, né, que estava errada, mas que eu tô vendo com você aqui, eu coloquei certa. Como assim? Mas aí você colocou, Jéssica, você colocou certa na prova e tá correta? Isso. Ah, então ótimo. Eu vou mandar no e-mail para você depois. Ah, tá. Mas naquele dia lá, quando eu corrigi com vocês, eu dei as respostas também, não foi? Então, eu não lembro se essa tinha caído naquelas questões que você deu, porque assim, na verdade, eu perdi 2 aulas suas. Ah, tá. Né? Aí eu perdi, se você passou nessas 2 as questões, eu acabei perdendo. Mas pelo que eu tô corrigindo aqui na prova, da prova, né, e de hoje, eu tô com uma questão aqui que tá certa, mas que você colocou que tá errada. Eu que coloquei que estava errada na prova? Isso, mas depois eu vou ver certinho, daí qualquer coisa eu te mando no e-mail. Tá, dá uma olhadinha, porque assim, a prova, na verdade, assim, vocês fizeram no sistema e as notas já vêm para a gente, porque automaticamente o sistema já corrige. Mas é bom você dar uma olhada. Tá. Dá uma olhada e você me passa por e-mail ou então por WhatsApp, tá? Tá bom. Tá bom, ok. Gente, vocês querem que eu repita? Só para, caso necessário, vocês tenham que voltar lá no vídeo e comparar com as respostas de vocês? Vocês querem que eu repita ou não precisa? Acho que não precisa, né? Por favor. Oi? Nara? Por favor. Tá, vou repetir então um por um, tá? Então vão anotando aí no caderno. Questão 1, letra C, de casa. Questão 2, letra C de casa também. Questão 3, letra A de amor. Questão 4, D de dado. Questão 5, B de bola. Questão 6, D de dado. Questão 7, E de escola. Questão 8, C de casa. Questão 9, B de bola. E questão 10, D de dado. Tá, gente? Revejam, vejam que vocês, né, assim, às vezes uma palavra, às vezes a gente nem sabe o sentido da palavra e é aí que a gente erra mesmo, aí é aí que a gente se confunde. Mas olha, a partir de agora, o Weber vai cair na prova, tá? Porque a gente vai continuar com o Weber, então ele vai cair na prova, e aí vamos pensar na prova a partir de agora, ok? Deixa eu só tentar agora puxar a apresentação do Weber.
Nossa, agora deu uma travada no meu. Gente, vocês estão conseguindo ver o material? Não. Não? Nossa. Alguém tá vendo? Não. A Chárdua não. Gente, mais alguém tá vendo? Porque às vezes é só um delay. Eu não, também. Não, tá. Então, deixa eu Aqui puxar para mim novamente. também tá tudo preto. Tá. Então, deixa eu puxar de novo. E agora? Tá branco. Tá E vendo? agora? Dá para ver? Deu. Ai, glória a Deus. Tá. Meninos, olha, agora eu preciso do compromisso de vocês, tá? Agora vamos... Partiu B2. Partiu prova B2, tá bom? Vamos trabalhar um pouquinho a educação na concepção de Weber. Vocês lembram que na aula anterior... Deixa eu só voltar aqui. Vocês lembram do Weber, né, gente? Que falava do tipo ideal, lembra de tudo isso, né? Weber também, além dele falar do tipo ideal, ele falava, assim, da melancolia também, porque, por exemplo, eu lembro que eu tinha comentado com vocês em relação a alguns estudantes, não quero ser professor, porque professor ganha mal, porque professor isso, aquilo. Só voltar mais um pouquinho para vocês relembrarem um pouquinho mais, porque agora... Ó, tipologia da ação social, lembra da ação social? O Durkheim, ele falava em fato social. Weber, não. Weber, ele fala de ação. O fato social para o Durkheim era algo que acontecia. Ploft, caía nas mãos da gente. Então, assim, o indivíduo, ele não tinha controle, né? Porque era alguma coisa, assim, que fugia ao controle do indivíduo. Weber já não acredita nisso. Ele acredita, assim, que as ações, elas são individuais. Então, cada um vai ter o seu interesse, nada é neutro para o Weber, né? Temos as ações que são individuais. E aí ele traz as tipologias das ações. Nós vimos isso na última aula, inclusive não caiu nada do Weber, não caiu proposital mesmo, porque assim, ele vai cair na B2, tá? Então, vocês precisam rever esse material do Weber. Eu nem vou voltar muito aqui, mas, gente, eu preciso do compromisso de vocês. A nota é de vocês, tá? Eu estou aqui para dar apoio, dar suporte. Professora, eu não entendi, volto, tá? Eu explico o que vocês não entenderam, só que vocês precisam ler. Não dá para rolar, a professora não entendi. A senhora pode falar de novo? Gente, ninguém é criança, né? É não entender alguma coisa pontual que vocês já tenham visto, né? Não dá para voltar. Mas olha só, paramos aqui nesse slide na aula anterior, até postei para vocês. Vamos dar continuidade. Então, se alguém quiser colocar aí material para a prova, tá, Chárdua? Tenta entrar no e-mail da turma e já pode até escrever aí, que a prova vai cair a partir de Weber, tá? Tá. Beleza, filha. Ó, vamos lá. A educação na concepção weberiana. Nos slides anteriores, abordamos os conceitos de ação social, que a ação era individual, né? Nós temos a ação tradicional, temos a ação afetiva, temos a racional com relação a valores e temos também a racional com relação a fins, né? A finalidade. Então, nós passamos por essas ações, foram essas quatro ações. O desencantamento com o mundo também. Então, gente, conceitos de Weber, ação social, tipo ideal, desencantamento do mundo. Para Weber, a função da sociologia deveria ser a de compreender os sentidos que movem as ações dos indivíduos, criando teias de representações sociais que estruturam a sociedade.
Weber, ele narra a trajetória desse modo de produção capitalista com lembra que falei da ética protestante, que ele compara o modo de produção capitalista com o protestantismo, né? Se vocês voltarem lá, e vocês foram super atuantes naquele dia lá. Ô, Irla, tá dando interferência de novo. Gente, deixem o microfone de vocês no mudo. Deixa eu só tentar voltar lá. É que toda vez que eu saio daqui, às vezes dá algum problema. Deixa eu tentar colocar tudo no mudo. Pronto. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar. Vocês podem colocar para perguntar, tá? Podem ativar para perguntar. Então, vamos lá. Weber narra a trajetória desse modo de produção capitalista com a ética protestante, na transição do século XIX para o século XX. Nesse percurso, o autor identifica uma complexificação do sistema e das relações sociais que nele se apresentam. A teoria weberiana identifica a existência de uma dinâmica de forças que mobiliza os indivíduos ou grupos de indivíduos em suas ações sociais e que se revela por meio de relações de dominação, tá? Então, assim, os indivíduos, eles podem ser dominados através de uma ação tradicional. Eu estou só, assim, retomando um pouquinho, só para vocês entenderem. O que é uma ação tradicional? Algo que ele faz porque já virou tradição, né? Uma ação pode também ser dominado através de uma ação afetiva, né? Então, assim, às vezes, por exemplo, num jogo de futebol, aí você tá lá no calor da emoção, você vai lá, não é certo, né, gente? Mas, assim, alguém xingou a mãe de um e o outro já vai lá esmurrando, já chega com a voadora. Então, isso aí é uma ação afetiva. Temos também as ações racionais, que a ação racional ela se divide em ação racional legal, né? Que tem assim, em cima de leis, e temos também a ação racional em relação aos fins, né? A finalidade, tipo, objetivo, né? Então, temos a ação racional legal. O que é uma racional legal? Você tem que pagar imposto de renda. Né? Então, assim, porque isso aí é para todo, não rola emoção, não é para todo mundo, não é individual. Eu não vou só cobrar imposto de renda aqui da Chárdua porque ela é professora e ela é rica. Não, eu vou cobrar imposto de renda de todo mundo. Então, aqui é uma ação racional legal. E temos também a finalidade, que é o que vocês fazem. Vocês fazem aqui uma ação racional legal, aliás, com fins. Qual a finalidade de vocês? Ter um diploma, ou aprender, ou buscar, né, buscar conhecimento, tirar uma nota boa e tudo mais, tá? Então, voltem lá nas ações, né, porque ele se pauta em cima de ações, porque isso aí, gente, vai cair na prova, tá? Segundo o autor, são 3 os modelos de dominação aos quais as relações sociais estão ancoradas, a saber, a dominação tradicional, a dominação carismática e a dominação legal, também conhecida como dominação racional legal, tá? É o que a gente tinha, assim, comentado aqui. Então, olha, a gente vai passar um pouquinho para uma análise em relação aos aspectos políticos da teoria weberiana. Então, a gente vai fazer uma abordagem sobre os conceitos de dominação desenvolvidos por ele, os tipos de dominação que moldam as relações de poder existentes. Por exemplo, a burocracia se converteu em um modelo de dominação. A Alessandra estava comentando em relação aos estágios. Nossa, mas, poxa, precisava dar uma flexibilizada em relação aos estágios. Já visto o que aconteceu, as meninas não tiveram tempo, né? Praticamente um semestre, tal. Então, assim, é também, né, um tipo de dominação a burocracia, né? Porque a gente tem que sucumbir a ela, né? Eu preciso. Então, a gente tem que, né, move céus e terra para a gente tentar entregar o que a burocracia exige. Então, a burocracia para Weber, gente, olha só, há quanto tempo, né? Ele já falava que era um instrumento de dominação.
de forma que a educação se relaciona com os tipos de dominação. E ele também comentava que a educação, ela se relacionava com os tipos de dominação. Assim como a ciência, ela se localiza nas relações de poder. E qual o papel do cientista? Por exemplo, o cientista, ele tem um papel na sociedade, e agora ainda mais, né, tendo em vista essa situação que a gente está vivenciando. Então, olha, dominação, nas palavras do Weber, seria... Pensem bem, dominação, tá? Dominação seria a probabilidade de que uma ordem com um determinado, assim, na verdade, a probabilidade de que uma ordem com um determinado conteúdo específico, ela seja seguida por um dado grupo de pessoas, né? Isso aí é dominação. Eu tenho um instrumento de dominação, então um dado grupo de pessoas vai ter que cumprir aquela ordem. Cumpra-se. Essa submissão não se apresenta sempre da mesma maneira ou pelos mesmos motivos. As motivações que levam um indivíduo ou um grupo de indivíduos a seguir uma ordem, garantindo a sua legitimidade, estabelecem os diferentes tipos de dominação identificados por Weber, tá? Vamos lá, que vocês vão entender mais à frente. Então, nós temos a dominação tradicional, constituída pela crença nas regras e nos poderes antigos, tradicionais e imutáveis, enquanto o aparelho pode assumir formas patrimoniais ou feudais, por exemplo, né? Vamos lá. Dominação carismática. A gente tinha falado antes em ação social, agora a gente está falando, gente, em dominação, tá? Ação social, nós temos as quatro ações sociais, então agora vamos ver as dominações. Willa. Oi. Dá licença um pouquinho. Pode falar, Charles. Democracia para Weber é o quê? Você tinha falado o quê? Peraí. Democracia para Weber é o quê mesmo? Não é democracia, é dominação. Não é democracia. Então, assim, para ele, dominação seria a probabilidade de que uma ordem com um determinado conteúdo específico seja seguida por um dado grupo de pessoas. Então, por exemplo, vamos lá, colocar a grosso modo, a gente vai trazer um exemplo. Deixa eu só voltar cá. A gente está falando de dominação por quê? Imagina que você tem os seus alunos e vocês fazem um combinado, né? Aí, sim, a sua sala é uma sala que, na sua presença, você leva ali naquela regra de militar, né? Você exerce uma dominação. Então, assim, você faz com que seus alunos, eles sigam, né, as suas normas, as suas ordens. Isso é um tipo de dominação. Aí você falta, chega um outro professor, a sala vira, sabe assim, uma coisa. Sim. E aí a diretora fala assim, nossa, mas como que a Chárdua, ela consegue dominar esses alunos? Vamos ver qual seria o seu poder de dominação. Seria o tradicional, constituída pela crença. Tudo bem até aí, Chárdua? Aí você vai entendendo quando eu for continuando aqui. Ok? Você entendeu? Mais ou menos? É a probabilidade que uma ordem sua seja acatada, seja seguida pelos seus alunos, ou por uma nação, ou por um grupo. É isso que é dominação. Aí ele destrincha aqui, ele desenvolve que tipos de dominações são essas, tá? Tá. Mas, Chárdua, olha, se continuar com dúvida, eu vou terminar esse slide, então talvez você consiga elucidar um pouquinho a sua dúvida. Se não conseguir, você pergunta de novo. Você pode perguntar milhões de vezes, tá? Tá. Beleza. Então, gente, ó, vamos lá. A dominação tradicional é aquela constituída pela crença nas regras e nos poderes antigos, tradicionais e imutáveis, enquanto o aparelho pode assumir formas patrimoniais ou feudais, tá? É um tipo de dominação. Tipo assim, eu acredito no Estado. Então, se eu ficar desempregada, eu sei que vou ter o suporte do Estado. É uma dominação tradicional, tá, gente? Dominação carismática, legitimada pelo reconhecimento dos poderes e das qualidades excepcionais do chefe e o seu aparelho. Consiste tipicamente no grupo dos discípulos, isto é, dos indivíduos escolhidos pelo chefe entre os membros da comunidade carismática. Gente, sinceramente, vocês vão ver isso na sala de aula de vocês. Tem aquele aluno que ninguém dá conta dele.
O Joãozinho ninguém dá conta. Só que com vocês, parece que vocês exercem uma dominação, sabe assim, eles ficam hipnotizados por alguns professores. Tem alguém com o microfone aberto? Desliguem só para não dar eco para os outros. Então, olha, imagina que a Chárdua, né, vou aproveitar o gancho dela, tem aquele menino que ninguém suporta. Ela, professora de arte, quando chega na sala, ela, assim, quase que infarta, porque o Joãozinho, ela não dá conta, precisa de uns 10 para dar conta do Joãozinho. Quando a Chárdua chega na sala, o Joãozinho se aquieta e faz tudo. Ela exerceu uma dominação em relação a ele. Que dominação é essa? Será que é carismática? Será que ele imprime nela a imagem da mãe, ou a imagem... Às vezes é um fetiche, né, gente? Né? Então, assim, que dominação é essa? Aí a gente vai colocar se é tradicional, se é carismática, se é dominação legal, racional legal. O que é racional legal? É caracterizada do ponto de vista da legitimidade, pela existência de normas legais, formais e abstratas. Do ponto de vista do aparelho, pela existência de um sledge administrativo burocrático. O que é isso? É um conjunto de características, tá? Então, Weber, portanto, define a burocracia como a estrutura administrativa de que se serve o tipo mais puro do domínio legal. Então, para ele, a burocracia, gente, era uma dominação, porque a gente, voltando aqui ao que a Alessandra defende, falou, a gente termina que a gente sucumbe à burocracia. A gente faz de tudo, mas a gente precisa entregar aqueles papéis. Nossa, eu vou morrer, mas eu preciso, antes de morrer, entregar meu estágio, né? Então, assim, por quê? Porque é a burocracia. Então, para ele, o pior, né, o pior instrumento de dominação seria a burocracia, que cabe na dominação legal, que é a racional legal. Tá? Eu vou passando, eu tentei ilustrar para vocês entenderem melhor, tá? Essas dominações. Vamos lá. Ô, professor, então, vamos lá. Oi, pode falar. Então, essa dominação carismática é meio que afetividade também. Isso, é afetividade. Eu vou seguir, tipo assim, segue o líder. Segue aquele que fez com que você acreditasse. Tá? Então, aqui, gente, rola sentimento. Tá? Isso aqui é sentimento. A tradicional, imaginem aqui na tradicional, se vocês nasceram na época da monarquia, não dá para rolar uma revolução só de vocês. Então, vocês vão ter que, né, assim, baixarem a cabeça para o rei, né, para o monarca. Ou imaginem um cacique. Não rola o índio fazer um índio revoltado, um índio rebelde. Ele já nasceu naquele instrumento, naquelas regras, então ele vai ter que sucumbir à dominação tradicional. A carismática é isso, né, que a Alessandra, a Chárdua acabou de falar. Rola sentimento. Então, assim, ele vai me abduzir. Né? Eu fui abduzida pelos olhos daquele professor. Ah, gente, vamos colocar aqui o exemplo do Lauro. O Lauro é um fofo, né? Então, assim, nossa, o Lauro, ele pediu isso. Você morre, mas você entrega. Porque, assim, você nem pensa que você vai entregar alguma coisa, você vai deixar de entregar, né, de cumprir alguma atividade para o Lauro. Né? Então, assim, além de rolar uma obrigatoriedade, alguma coisa legal, você entrega porque, tipo, é o Lauro, né? Ele pediu, vamos fazer. Né? Então, gente, vocês vão usar muito isso aqui em relação à sala de aula de vocês, de verdade, tá? Então, assim, só para voltar para explicar melhor. Eu vou ilustrar, então vai ficar mais fácil vocês entenderem. Então, ó, para Weber, a finalidade ideal da ação política é a instituição e a perpetuação do poder. Foi aquilo que eu tinha falado, Chárdua, mas aí eu coloquei aqui para vocês até anotarem, se quiserem. Então, o que é poder? Probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Então, dentro de uma relação social, seja um país, seja uma sala de aula, ou sejam os aparelhos ideológicos do Estado, né, tem um poder.
Alguém imprime algum poder. E essa dominação, o que, que é? A probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo a um certo mandato. Então, vamos lá. Carismática. Obediência relacionada às suas qualidades virtuosas, o carisma. Mahatma Gandhi, Napoleão e tudo mais. Gente, é importantíssimo isso aqui, porque, assim, muitos líderes chegam ao poder por essa dominação. E quem lidera a dominação tradicional e a legal morre de medo da dominação carismática, tá? O Messias, imagine se alguém agora se intitula o Messias e, assim, arrebanha, né, multidões. Gente, quem está aqui no poder da dominação tradicional e da legal, certamente vai fazer alguma coisa contra a dominação carismática, tá? Então, tá acontecendo, gente, até na escola, infelizmente isso aí acontece. Se a diretora percebe que vocês têm muito poder em relação aos pais, têm muito poder em relação aos alunos, né? Em relação aos professores, aquilo ali é um líder. Ou eu aniquilo, ou eu trago para o meu lado, tá? Então, imaginem que a direção faça parte dessa dominação tradicional. Ela vai ficar de olho na dominação carismática. Tudo que eu acho bem bacana o Weber, porque assim, o que ele fala, a gente pode aplicar hoje em dia. É muito sério isso. Então, Mahatma Gandhi, Napoleão, dominação carismática. Vocês lembram de mais alguém que poderia entrar aqui, dominação carismática? Podem falar, gente. A carismática. Tem um monte. Ninguém quer falar. Tudo bem. Professora. Oi. Quem vai Você, falar? Sandra, você. Fala, ai, Ale, você é muito querida. Um pontinho para você, tá? Mentira. Obrigada, Ale. Chardo, o que você ia falar, Chardo? Nada, não. Ah, tá. É que fora a Alessandra, mais alguém abriu o microfone, agora eu não consigo ver quem. Ô, Willa, o Dom Pedro entraria na carismática ou não? Sim, também. Também. Isso mesmo. Olha, a tradicional prevalece através da tradição. Senhor ordena e súditos obedecem. A monarquia, direito divino do trono, né? Quer dizer, é hereditário. Dominação legal. A monarquia aqui também eu coloquei, gente, mas tem também em relação aos indígenas, né? O cacique é o cacique, né? O índio que acabou de nascer, ele não vai chegar e vai contra o cacique, há um respeito. Dominação legal. Legitimada através de um estatuto, constituição, leis, que confere poder ao dominador. As eleições presidenciais, tá? Uma dominação legal. Eu tinha colocado mais algumas ilustrações aqui. Então, olha só. Professora, tá dando interferência. Gente, eu vou desenvolver mais, porque isso aí vai cair em prova. Até podem anotar. Deixa eu só voltar aqui. Olha só, dominação tradicional se faz presente quando as relações sociais são baseadas nos hábitos e costumes dos indivíduos. Eu nasci na monarquia, eu vou ter que acatar as ordens do rei. Dessa maneira, a dominação de um indivíduo sobre o outro é dada por práticas constituídas historicamente e que se reproduzem como uma segunda natureza desses sujeitos. Se tomarmos como exemplo o respeito aos mais velhos, é possível que se tenha uma relação, uma dominação preponderantemente de cunho tradicional. Então, gente, às vezes é muito relativo, né, em relação a isso. Porque, assim, às vezes a gente nasce numa família em que o filho, ele tem que pedir bênção ao pai, ao avô, aos mais velhos. E, às vezes, assim, imaginem uma situação corriqueira. Aí o amigo vai para casa, vai dormir na casa né, dessa família, e ele estranha, fala assim, nossa, mas você pede bênção? Porque aqui há uma relação, há uma dominação, né, um respeito aos costumes, né? Se há um respeito aos costumes, a dominação é tradicional, tá?
Não é só assim em relação à monarquia, presidencialismo, parlamentarismo, não. Não é só em relação a isso, não. Em relação à tradição. A minha tradição é que em todos os natais a família é toda reunida. É uma dominação tradicional. Os filhos já vão nascer nessa dominação. Tudo que a gente estuda do Weber, a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Mas isso daí é automático, né? Porque, isso. Porque assim, se eu ligar 10 vezes para minha mãe ou minhas filhas me ligam, é benção as 10 vezes. Benção, mãe, é isso mesmo, já é automático, entendeu? Já tá assim, já tá impresso no seu DNA. É isso. Mas isso é bonito, Charda. Então, vamos lá. Dominação tradicional. Monarquia, dominação tradicional. Eu até coloquei aqui, né? Os animais, eles não, com exceção, né, de alguns, mas assim, eles aceitam a dominação do rei, né? Então, aqui, quem tem filho aqui já conhece esse filminho. Aqui também do cacique, gente. Ele é o chefe da tribo, né? Então, assim, nasceu aqui na tribo, vai ter que respeitar o cacique. O Japão também tem muito dessas dominações tradicionais, né? Em geral, são esses países que são mais antigos, né? Os mais modernos, às vezes, a gente nem sempre acata, né? A gente nasce, mas se rebela. Então, vamos lá. Dominação carismática. Mas, professora, é até assim, quando você vai morar na casa de alguém, né? Você tem que respeitar a casa, porque quem manda é o dono. Então, você tem que respeitar as regras da casa. É igual isso mesmo. Né? Total. A gente sem querer, olha o Weber em que época, né? A gente sem querer, parece que a gente assim, perpetua esse tipo de dominação. Quem vai também para fora do país, gente, é a mesma coisa. Olha, eu não vou chegar em um outro local, em uma outra casa, em um outro país, impondo as minhas regras. Eu tô na casa alheia, eu tenho que aceitar as regras da casa alheia, do país alheio, do outro. Eu chego numa escola, eu vou querer me rebelar? Isso não é sinal de inteligência, né? Primeiro, você vai ter que entender toda aquela história. Por isso que os países, por exemplo, o Japão, tem uma tradição. Então, você precisa respeitar essa tradição. E a gente não pode chegar do nada querendo mudar, né? Não é assim. Senão, a gente vai se confundir com o adolescente. Né? O adolescente que tem essa mania de querer mudar e blá, blá, blá. Nós não somos mais adolescentes, então a gente tem que ter essa consciência da dominação tradicional. Vamos lá para a carismática. São as características peculiares de um sujeito e a admiração que essas características despertam nos outros que permitem que esse sujeito exerça uma dominação naqueles que o rodeiam. Eu não sei, gente, se vocês assistiram aqui, eu comecei a assistir uma série da Netflix, o Messias. É bem interessante, porque daí, eu não sei se alguém assistiu, mas assim, fica como sugestão, tá? Do Netflix. É uma pessoa que, e principalmente lá, assim, nos países muçulmanos, ele chega querendo dominar, como se ele fosse Jesus. É interessante, tá? Eu não vou, assim, falar nada em relação à religião aqui, mas é só como sugestão. Vocês vão observar a dominação carismática que eles têm, e também, assim, a briga, né, a disputa entre a tradicional e a legal. Então, vamos lá, carismática. Hitler, né, a carismática, gente, nem sempre é para o bem, tá? Aí nós temos aqui Jesus, temos aqui o Allan Kardec, kardecismo. Aqui quem é? Alguém lembra? Gandhi. Quem mais? Mandela? Isso, parabéns. Gandhi, Mandela, o Papa, né? Tudo isso aqui é dominação carismática, tá? Então, assim, imaginem nas relações de vocês que dominação que vocês, né, sucumbem, ok? Mas, gente, vocês percebem que isso aqui a gente pode aplicar para o dia a dia, tá? Hoje em dia, a gente sempre, na sala de aula, no nosso trabalho, na nossa família, tudo isso, tá bom? E o Weber já falava lá atrás. Dominação racional legal. São as regras de sistemas abstratos formalizadas em leis que garantem a manutenção de uma relação assimétrica de forças entre os sujeitos. Nesse caso, a lei que regulamenta o exercício do poder de um policial
pode levar consigo um indivíduo que cometeu um crime e foi pego em flagrante delito. É um exemplo do exercício da dominação racional legal, tá? Então, por exemplo, é óbvio que aqui, né, a gente vai desconsiderar algumas ações violentas, né? Mas a gente não imagina aqui essa situação. Eu achei a racional legal, e falando de policial, eu achei tão pesado que daí eu preferi colocar uma ilustração mais leve, né? Olha aqui a Mônica, né, usando, né, o cap e aqui as indumentárias do policial, socorro, polícia, pega ladrão. Então, assim, isso é um exemplo de racional legal. Por quê? Porque faz parte do poder da polícia prender o ladrão, prender alguma pessoa que cometeu alguma infração, de alguma forma, tá? Então, isso aqui é uma dominação racional legal. Imposto de renda é uma dominação racional legal. Entrega de estágio, dominação racional legal. Aí vocês falem até para a Sibeli, olha, Sibeli, a gente tá aprendendo com Max Weber, que isso aí é um instrumento de dominação racional legal. É importante vocês falarem isso para ela vai me matar, né? Continuando. O importante, mas assim, deixa eu só fortalecer um pouquinho aqui. É importante fortalecermos, gente, só voltar, a nossa compreensão a respeito de cada uma delas, né? Então, a gente precisa também ser capaz de aplicar esse tipo de dominação, ou de entender, né, que instrumentos metodológicos estão sendo usados, eu até dei o exemplo agora do estágio com a Cibele, para que essa dominação ela realmente se concretize. Né? Então, nós vimos que em sociologia, o poder é a possibilidade ou a capacidade de impor a própria vontade em uma relação social. A gente já tinha visto isso, já tinha também visto em relação à dominação, né? Vocês precisam necessariamente entender a diferença. Deixa eu só voltar aqui entre uma coisa e outra. O que é poder e o que é dominação, tá? É importante que... Não precisa vocês anotarem nada agora, não, mas eu vou disponibilizar o material e vocês têm que saber a diferença, porque vai que cai alguma coisa em relação a isso, tá? Poder, dominação, os tipos de dominação que o Weber, ele diferencia e saber explicar cada tipo de dominação, tá bom? Só quis voltar para deixar claro, gente, porque isso aí é uma pergunta de prova. Vamos lá. Racional legal. Ok. O importante é não esquecermos que a dominação não ocorre na vida concreta como um tipo puro. Ah, tá, isso aí é importante. Então, assim, a gente... possa ser que as dominações, elas ocorram assim, misturadas, né? Então, assim, possa ser que na casa da Delma, ela trabalhe com um tipo de dominação carismática e a tradicional. Ou imaginemos que na escola da Alessandra, ela veja muitas ações de dominação legal. A diretora, ela é completamente autoritária. E há aquelas diretoras que falam assim, faz parte do meu trabalho, faz parte das minhas orientações, sabe assim, elas chegam, né, com vontade, com gosto de gás. Mas é o meu papel. O meu papel é esse, né? Então, assim, existem, né, os papéis que a gente tem que realmente desempenhar, mas existem maneiras de desempenharmos esses papéis, né? Igual o policial, ele pode muito bem fazer uma abordagem um pouco mais respeitosa e menos agressiva. Ele está exercendo uma dominação racional legal? Sim, né? Mas de que maneira que a gente exerce essas dominações, tá? Então, vamos lá. Importante é não esquecermos que a dominação não ocorre na vida concreta como um tipo puro. Isso quer dizer que, em certas situações, podemos notar que a dominação tradicional pauta mais a ação social do sujeito do que a dominação carismática ou racional legal. Então, em alguns momentos, imaginem que vocês têm... Vamos voltar para a sala de aula. Em alguns momentos, gente, dependendo da sala de aula, rola muito mais uma racional legal do que uma carismática, né?
o primeiro impacto, você tem que chegar, porque tem sala de aula que vocês vão pegar ciclo 1, vocês vão ver que a sala de aula, né, há alunos que vocês vão ter que chegar numa racional legal. Ó, eu mando, né, vocês vão ter que fazer isso porque é o melhor para vocês. Depois vocês vão passar para uma carismática, né? Então a gente consegue passear entre as dominações. Tá? A tradicional, olha, tem que ter prova, vai ter que ter isso, é necessário, porque faz parte da tradição, tá bom? Tem que ter nota, né? Eu não sei se eu vi com vocês a Escola da Ponte, ela sai da tradicional, né? Ela é uma inovação, eu não lembro se eu vi com vocês ou se foi com outro semestre. E como essa tipologia de dominação pode ser aplicada às perspectivas tradicionais? Aí a gente está chegando no que a gente quer, né? O aluno é dominado dentro de uma perspectiva racional legal e por isso submete-se às ordens do professor. Tem professor que é assim, né, gente? Tem professor que é assim, eu mando, vocês obedecem, né? Eu acho que a partir dos 4 pilares, a gente começa a ter uma mudança, mas ainda há essa forma tradicional, né? Infelizmente. O desencantamento do mundo, a condição própria do desenvolvimento do capitalismo industrial, teria se consolidado justamente por meio de um processo de disciplinarização dos homens em torno de suas atividades cotidianas, visando a atingir determinados fins e da maneira mais eficiente possível. Outro aspecto imprescindível nesse processo seria o fortalecimento do Estado moderno em bases burocráticas, as quais compreendem o monopólio legítimo da força e um aparato administrativo que garanta a organização das regras que pautam a convivência. Então, gente, olha só, como vivemos em uma sociedade que fortaleceu a racionalidade, as instituições sociais, né, que nela desenvolvem, nesse nosso caso aqui, a escola, seriam marcadas por regras impessoais, procedimentos. Impessoais por quê? Porque não tem que ser pessoal, não tem que ser para Maria e ser diferente para o João, né? Procedimentos e processos com vistas a desenvolver a adequação dos sujeitos às expectativas desse perfil. Então, assim, a gente vive, assim, a boa parte das escolas são tradicionais. Então, precisa de uniforme, precisa de um professor, a gente está caminhando, talvez, para uma mudança, né? Haja visto o que a gente está vivenciando em relação às ferramentas, né, tecnológicas, a essa interface. Mas a gente ainda, a gente está apegado à sala de aula. A gente reclama da sala de aula, mas a gente necessita, é a abstinência que eu estou de sentar uma carteira atrás da outra e ter o professor lá na frente. Na hora que eu não tenho mais, a gente reclama, mas na hora que eu não tenho mais isso, eu fico, gente, e agora? Como assim? Eu fui programada para ter aula com o professor lá na frente, né? Existe uma programação, existe uma tradição. Então, os objetivos da escola seriam formar indivíduos amplamente disciplinados e aptos ao trabalho especializado, uma das marcas da sociedade urbano-industrial, né, que assim, o Weber, ele já comentava em relação a isso. A gente pensa que não, mas o nosso comportamento, ele é um reflexo, né, do que a gente aprendeu na escola, que a gente precisa seguir ordens, que a gente precisa acatar, que a gente precisa de outra pessoa para ditar, né? E essas dominações, gente, elas refletem também isso. Tanto a dominação tradicional, quanto a carismática, quanto a legal, eu preciso sempre de alguém que me dê ordem. Eu não sei me virar sozinha, né? Eu preciso de alguém que direcione, que coloque o norte. Esse norte pode ser pela tradição, ou pela paixão, pelo amor, pelo respeito, né? Ou porque eu sou forçada, senão eu vou ser presa, né? Então, assim, a gente necessita desse script para a gente, sabe? Então, a sociologia política, é muito interessante o que o Weber, quando ele transita entre essas dominações e ele traz para o campus da educação, da política, é muito interessante isso. Isso lá atrás, hein? A sociologia política de Weber,
vai questionar sobre a independência dos indivíduos diante de uma crescente racionalização da vida, a qual toma de assalto a espontaneidade e o ócio como parte da construção da subjetividade dos indivíduos, tá? Então, vamos lá, continuando, que vocês vão entendendo melhor. A esse respeito, em relação às dominações, temos algumas características da burocracia para Weber. Está compreendida no arcabouço da dominação racional legal, tá, gente? A burocracia, porque, assim, os estágios vocês têm que cumprir, né? É norma. Se vocês forem perguntar para alguém, olha, é norma, tem que fazer, né? Precisa ser conhecida, reconhecida, legitimada pelos sujeitos que vivem sob seus domínios. Então, assim, vocês legitimam. Vocês não sabem o que vocês vão fazer para entregar isso, como vocês vão fazer, o que vocês vão fazer, mas vocês sabem que vocês precisam. Olha a aflição, olha a angústia, né? Isso tudo é a burocracia. Compreende um aparelho administrativo baseado em regras abstratas, né? A escola, como parte desse aparelho administrativo do Estado, burocratizado, seria uma ferramenta imprescindível para dinamizar essa organização por meio das habilidades e dos conteúdos científicos valorizados por essa mesma sociedade. Então, assim, nós somos um pouco, assim, robôs, né? É como se a escola, ele já falava lá atrás, a escola é institucionalizada, né? A escola, ela molda o nosso comportamento. E quando a gente vê, a gente não consegue sair desse molde, porque já está moldado, sabe? É complicado. Mas, gente, olha, eu tô com vontade, não sei se ainda... Eu tô com medo que vocês estejam muito cansadas. Como é que tá aí a situação de vocês? Porque eu tô com medo de ser muita coisa para vocês absorverem. Eu fiquei, depois dessa primeira prova, eu fiquei até receiosa, sabia? Professora, e aí, como é que... Coisa. Oi. Você podia ir um pouquinho mais devagar, assim, dar menos conteúdo hoje, aí depois você dá mais um pouco, para a gente estudar isso que você deu hoje, para a gente ter tempo de estudar. É verdade, é isso que eu estou achando, porque, gente, sociologia é muito legal, só que é muito denso, não é uma coisa assim easy, não é uma coisa fácil, não. Para a gente absorver, é legal porque a gente se reconhece em tudo aquilo que a gente está aprendendo. Nossa, é isso que eu penso, nossa, é isso que precisa. Só que, assim, é muito conteúdo. Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu ver, eu parei aqui ou aqui? Parei aqui, né? Então, vamos fazer assim, a gente dá um stop aqui, porque como a gente teve que corrigir a prova e tudo mais, eu vou dar um stop aqui com vocês, e aí na próxima aula, qual que é a proposta? Eu vou finalizar e eu vou passar algumas questões para vocês treinarem, tudo bem? Ótimo, professora, ótimo. Tá. Então, deixa eu só voltar para... Agora eu não consigo sair dessa tela. Agora deu uma travada aqui. Espera um pouquinho, gente, já estou voltando. Essa matéria que a senhora deu hoje, a gente pelo menos eu convivo já na escola. Isso. Pode falar, Chardo. Então, lá eu trabalho eu fico na sala de uma professora que ela é tradicional. Eu acho que eu sou um pouco tradicional também. É verdade, né? Na verdade, assim, nós todos somos um pouco tradicionais, né, gente? É óbvio que em alguns momentos a gente tenta um pouquinho sair desse tradicional, até porque os nossos filhos, os nossos alunos, né, vêm de uma outra geração. Mas, assim, de tradicional nós temos porque nós fomos criados em relação, né, nessa tradição. Mas, gente, olha, o que eu peço para vocês, por favor, please, deem uma olhada, se não der para ser hoje, porque vocês estão com a cabeça, né, eu sei que o conteúdo é muito conteúdo, se não der para ser hoje, deem uma olhada no material, eu vou enviar para o e-mail, mas assim, eu vou enviar só amanhã, tá? Porque o vídeo eu só consigo baixar no sistema amanhã. Tem um tempo para eles deixarem baixar. Mas eu vou enviar amanhã. Chardo, entra, por favor, no e-mail da turma. Não só a Chardo, a todo mundo. Não, mas
eu deixei a desejar mesmo. Eu não entrei nenhum momento, entrei no meio. E sendo Não, que lá, tá. sendo que lá no nosso grupo, o tempo todo mundo perguntando qual que é o meio da sala, o meio da sala. E eu nem me preocupei em entrar. Olha, parabéns pela sua honestidade. Olha, eu não esperava assim coisa diferente de você, que eu te conheço. Então, olha, não tem problema, gente. O que foi, aquela nota que foi, já foi. Só que assim, o nosso combinado é se dedicar a partir de agora, o que não tem remédio, remediado está, a gente se dedicar. Na próxima aula, eu vou. Assim, a sugestão da Alessandra, eu já estava pensando que vocês já estavam bem cansados mesmo. Eu vou trazer, a gente finaliza a Weber e eu passo 3 questões em relação a Weber. E, gente, estudem essas questões para a prova também, tá? Eu vou passar a questão e a gente responde a questão. Vai facilitar para vocês, tá bom? Tá. Gente, olha, um abraço, então, para todos. Boa semana, bom feriado e até quarta-feira. Fiquem com Deus. Tchau. Beijo. Tchau, tchau, Ale. Fica com Deus. Tchau. Tchau.